Nestes últimos anos, muitas pessoas têm deixado o Canadá. E o porquê que isso está acontecendo? Eu, como cidadã canadense, estou aqui para explicar para vocês o que está levando as pessoas a saírem do Canadá. E não são só imigrantes que estão deixando o país, não, gente. Canadenses mesmo, de várias gerações aqui no país, estão indo embora também. E o maior motivo, que acredito eu ser o maior de todos, eu vou deixar para o final do vídeo, então fica aqui comigo. Meu nome é Nayara, meu marido é o Steven e vivemos no Canadá numa van motorhome que nós mesmos convertemos, então vem aqui com a gente. Canadá, por muitos anos, foi muito visado por vários imigrantes, por ter um sistema de imigração muito descomplicado. Tenta imigrar para os Estados Unidos e tenta imigrar para o Canadá para ver em qual país você consegue entrar mais rápido. O Canadá, sem dúvidas, é o país que mais abre a porta para imigrantes. Tem muita gente infeliz com muita coisa acontecendo aqui e eu vou tentar falar sobre, sem ser banida do YouTube. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. O Canadá, eu não sei se vocês sabem, mas ele é frio durante 8 a 9 meses do ano. Isso é muito frio. Nós temos mais ou menos assim de 3 a 4 meses de sol, e eu tô falando aqui da Colômbia Britânica, porque em outros lugares como Toronto, por exemplo, faz mais sol e aqui em British Columbia chove bastante durante o inverno. Então aqui fica aquele tempo chuvoso e bem nublado. Muitas pessoas, inclusive eu, tem muito problema com esse tipo de clima. Você não vê sol em lugar nenhum. E o Canadá não é um país que você pode sair de uma província para ir para outra para escapar do inverno, porque quando é inverno no país inteiro. O que o pessoal aqui faz é ir para os Estados Unidos, para o sul dos Estados Unidos, para escapar do frio aqui. E principalmente pessoas que levam esse estilo nômade que nós levamos, eles saem daqui do Canadá por 6 meses e depois eles voltam mais ou menos assim no fim do inverno para escapar da falta de sol. Tem muita gente aqui que faz isso, muitos dos nossos amigos fazem isso. Nós já fizemos isso uma vez, só que a gente saiu pelo mundo. No começo, eu gostava muito de inverno, pelo menos era o que eu falava. Eu gostava de inverno, eu gostava de neve. Depois de 9 anos sendo obrigada a aguentar chuva praticamente todos os dias, eu fiquei de saco cheio. Mas não apenas isso, mas a falta do sol causa uma certa depressão na gente. Pelo menos aqui em British Columbia, a quantidade de pessoas sofrendo com, vamos chamar de depressão sazonal, aumenta bastante durante o inverno. Então, muitas pessoas não conseguem se adaptar a esse clima. Eu tomei ódio de pinheiro. Não aguento mais ver pinheiro porque é a única árvore, uma das poucas árvores que permanecem verdes durante o inverno. Eu vi muito comentário de gente falando que voltou pro Brasil porque não aguentava o clima aqui no Canadá. E eu, gente, eu não culpo ninguém que decide fazer isso, porque cada um sabe da própria vida. A verdade é, os motivos que levam pessoas a saírem do Canadá serão sempre motivos e razões pessoais. E não cabe a nós julgar quem sai ou quem fica. Outro motivo que leva as pessoas a deixarem o Canadá são as poucas ofertas de emprego. Principalmente se você é da área de TI. Quando você chegar aqui no Canadá, você vai descobrir que as empresas não estão muito interessadas em pagar um salário bom para você. Elas estão mais interessadas em pagar um salário para alguém que acabou de sair da faculdade e precisa de experiência. É contra essas pessoas sem experiência que você, que tem 10 anos de experiência no seu currículo, estará competindo. O Steve e eu somos da área de TI. Aí vamos pegar o Steve, que tem muito mais anos de experiência na área do que eu. O maior problema dele encontrar emprego era que ele tinha experiência demais e as empresas não queriam contratar porque as pessoas fazendo as entrevistas não queriam competição dentro da própria empresa. Como que a gente sabe disso? Porque no final depois eles dão feedback e falam: ah, não, você tem experiência demais. Eu tô rindo, mas é triste. E eu faço isso também para manter o vídeo mais leve, mas fácil não é. Aí digamos que alguém, um profissional de TI, tá cansado de receber o salário mixaria que eles querem pagar aqui no Canadá, descobre que nos Estados Unidos, que é o nosso vizinho, bem aqui depois da fronteira, eles pagam o dobro do salário. E aí o que acontece? Ele vai acabar indo para os Estados Unidos para trabalhar lá e sair do Canadá. Por ano, o Canadá perde milhares de profissionais para os Estados Unidos por causa disso, que as empresas aqui não querem pagar o devido salário. Agora, eu não posso falar por um médico, por um engenheiro, mas o que eu mais vejo são pessoas de TI
indo embora para os Estados Unidos ou até outros países para receber mais. Eu conheço um casal que, quando eles estavam juntando pontos para trocar pelo PR, que é o visto de residente permanente, o marido precisava de encontrar um emprego na área dele aqui no Canadá para contar os pontos. A esposa estava estudando e ele tem muitos e muitos anos de experiência como programador no Brasil, recebia muito bem, eles pagavam o aluguel deles aqui no Canadá com o salário dele do Brasil. Depois de tanta procura, ele encontrou uma empresa aqui no Canadá que estava disposta a contratar ele, porém, eles queriam pagar pelo menos 1/3 do salário que ele já recebia do Brasil. Tem casos de pessoas que já são contratadas com salário alto? Tem, mas eu não conheço muitas. Se você é designer, como o meu caso, temos a inteligência artificial tomando de conta, né? E eu já conheço gente que trabalha com cinema, efeitos especiais, que a empresa que ele trabalhava foi à falência, porque a inteligência artificial está tomando de conta. Ainda falando de profissões, tem a questão dos médicos e pessoas da área da saúde. Tem outras áreas também que eu não vou saber explicar, mas o credenciamento do diploma é uma problemática bem grande. Digamos que você é um profissional, eu acho que de educação física também, me corrijam se eu estiver errada, médicos, enfermeiros que estudaram, se formaram e têm experiência no Brasil e estão vindo para o Canadá, dentistas também, o diploma não vale aqui. Ou você estuda tudo de novo, ou você tenta fazer esse credenciamento, que é muito demorado, chega a ser patético o tempo que as pessoas têm que esperar para conseguir credenciar o diploma delas aqui. Diante disso, muitas pessoas acabam desistindo de viver aqui no país porque o tempo que elas estudaram, o dinheiro que elas gastaram no Brasil estudando, foi jogado fora, porque aqui eles não vão poder exercer a profissão. Muitos até trocam de profissão aqui. Eu já conheci advogado que deixou de ser advogado, porque aqui ele não conseguiu credenciar o diploma dele. Mas o que ele me disse foi: eu prefiro ser classe baixa aqui no Canadá do que classe média ou alta no Brasil, porque aqui eu tenho mais segurança. Então vai da experiência e da vivência de cada um. Outra coisa que eu vou falar que vai ser um pouquinho problemático, e eu não tô colocando isso como uma razão pela qual as pessoas saem do Canadá. Inclusive, os próprios canadenses falaram a mesma coisa pra mim. O Canadá vende muito uma imagem de que os canadenses são nice. São muito bons, muito educados. E realmente eles são. Porém, é mais uma questão de educação. É difícil de você gerar uma amizade com eles, ou pelo menos gerar uma conexão. Os canadenses são pessoas que, na maior parte do tempo, são incríveis. Você vai entrar numa loja, eles vão abrir a porta pra você, só que isso é educação, tá? Não confunda a educação com a pessoa gostar de você. O canadense, mesmo ele não gostando de você, ele ainda vai ser educado. Isso eu aprendi muito com eles. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu achava isso maravilhoso. Nossa, que pessoas incríveis. Só que depois de um tempo, você começa a notar que essa educação que eles te dão é apenas algo que eles trazem de berço. Eles estão fazendo aquilo, mas que não necessariamente eles estão fazendo porque gostam ou querem. Porque nós temos amigos canadenses e eles reclamam do próprio povo, assim como nós brasileiros reclamamos do nosso próprio povo. Fazer amizade é muito difícil. E ainda mais se você for um brasileiro que não tem contato com outros brasileiros e não tem família aqui. O Steve e eu, por exemplo, meu marido é sul-africano. Ele acha muito fácil fazer amizade, mas mesmo ele sendo do jeito que ele é, saindo, conversando com todo mundo, ele achava muito difícil fazer amigos. Eu já sou mais introvertida, eu não gosto de falar com ninguém, eu fico quieta no meu canto, se falar oi eu respondo. Amizade nasce dali. Mas nós vivemos alguns anos aqui no país sem conseguir fazer mais de um amigo. Eu lembro que nós conversamos com uma canadense que conhecemos numa venda de garagem e ela falou pra gente, ela era muito legal, ela falou assim pra gente: olha, esse país é muito difícil de fazer amizade. E eu sou canadense. Então, se você encontrar um amigo, abraça ele, tem ele pelo resto da vida, porque vai ser difícil fazer outro. Eu sei que eu tô generalizando e ela também estava. Não quer dizer que todos os canadenses são difíceis de se formar uma conexão e fazer amizade. Talvez seja porque é mais fácil você fazer amizade com a sua própria cultura do que com uma cultura estrangeira. Eu e uma amiga brasileira teríamos mais conteúdo para conversar do que eu e uma amiga canadense. Por exemplo, nós crescemos assistindo Chaves. Eu cresci e você me assistindo também provavelmente cresceu assistindo Chaves. A gente pode conversar sobre as nossas experiências de infância, que foram quase as mesmas, mas a mesma coisa não acontece com canadenses, ou pessoas de outra cultura, porque as nossas vivências e as nossas experiências de infância não foram nem sequer um pouco parecidas. É por isso que aqui no Canadá, apesar de ser um país multicultural, você vê
indianos fazendo amizade com indianos, canadenses com canadenses, chineses com chineses, brasileiros com todo mundo. O brasileiro faz amizade mais fácil. Mas mesmo assim você vê mais grupos de brasileiros também. Sendo assim, muitos se sentem sozinhos e acabam deixando o país, caso eles não tenham família aqui ou amigos. Outro tópico, e eu vou falar esse sem tentar levar ban aqui no YouTube. Eu já havia falado pra vocês, alguns anos atrás, em um dos vídeos aqui no canal, que o uso é legalizado aqui no Canadá. Porém, British Columbia, aqui a Colômbia Britânica, legalizou o uso de pesadas. E isso chocou muita gente, porque o problema com entorpecentes já é algo bastante sério. Se você for no centro de Vancouver, você vai ver vários sem-tetos acampados nas ruas e vivendo em situações muito precárias. Grande parte deles tem problemas mentais por uso justamente de pesadas. Então, para muitos canadenses, essa foi uma notícia terrível e que é um tópico um tanto difícil de se conversar aqui, porque você não sabe quem é a favor disso e quem não é a favor. Eu não estou falando do uso do canabidiol para tratamentos médicos, eu estou falando do uso das mesmo. E esse não é um problema apenas de Vancouver e do centro de Vancouver. Nós estávamos em Vancouver Island e a quantidade de sem-teto e drogado nas ruas, pelos lugares onde a gente passava, era de partir o coração. Então, por esse e vários outros motivos, o Canadá se tornou, para muitas pessoas, um país onde eles não querem criar a família deles. Porque é uma mentalidade que é passada para frente de que é normal você fazer uso de pesadas, né? A geração de agora e a geração um pouco mais antiga não estão completamente de acordo, nem todos estão completamente de acordo, mas a gente não sabe o que isso vai refletir na geração futura. Então, essa é a preocupação de muitas pessoas que têm deixado o país. Outro motivo que está levando as pessoas a irem embora do Canadá é que de 2020 para cá, os preços de tudo aqui no Canadá aumentaram muito. E é claro que não foi só no Canadá, lógico que não, foi no mundo inteiro. A pandemia trouxe problemas irreparáveis para todos os países do mundo. E a gente não sabe se um dia vai voltar a ser como era antes. Mas aqui no Canadá o problema não é só o valor dos alimentos e de outras coisas que subiram bastante, mas também o aumento de impostos. O Canadá é um dos países que mais cobra imposto do mundo. Mas é claro que sempre que você paga imposto, você sabe que esse imposto vai retornar para você em forma de ruas limpas e pavimentadas, boas escolas, segurança. Porém, o governo canadense começou a acrescentar mais e mais impostos, que tem feito a população repensar. Quero mesmo ficar nesse país porque grande parte do meu salário está indo embora de imposto. Então tem muita gente que realmente fica preocupado com o futuro. Um dos pontos mais importantes que tem assustado tanto canadenses como imigrantes é o aumento da violência no país. E uma das notícias que mais enfureceu o povo aqui no Canadá foi o fato de que a polícia de Toronto lançou um comunicado falando para as pessoas que era para elas deixarem as chaves dos seus carros na porta para facilitar o roubo dos seus carros e diminuir o risco de serem atacados pelo ladrão. Dá para acreditar numa porcaria dessa? Isso porque o roubo de carros em Toronto tem aumentado muito. E para deixar as coisas um pouco mais seguras, para evitar que alguém leve um tiro, ou seja, a polícia quer que basicamente as pessoas facilitem o roubo. Gente, o poste tá fazendo xixi no cachorro. Mas não é só em Toronto. Aqui na Colômbia Britânica, por exemplo, eu lembro de ler num grupo que eu fazia parte, o dono de uma casa no centro de Vancouver estava reclamando que já eram umas 3 vezes que alguém pulava a cerca da casa dele e roubava uma daquelas lâmpadas de jardim, sabe, que parece um abajur bem alto. E ele não podia fazer nada porque ele não sabia quem era a pessoa. Ele não podia parar o ladrão, porque se ele fizesse alguma coisa e machucasse o ladrão, ele iria pra cadeia, porque aqui é assim, você tenta se defender, acaba machucando o ladrão e você tem que explicar pra polícia o porquê que você machucou o ladrão. É desse jeito, é muita coisa que dá muita raiva na gente. E alguém falou pra ele, arruma um cachorro de guarda bem bravo e deixa ele do lado de fora. Mas o problema é que se esse ladrão pulasse lá pra roubar de novo e o cachorro atacasse ele, o cachorro ia ter que ser abatido.
simplesmente por ter defendido a casa. Ele já estava no ponto de não querer deixar mais nada no quintal da casa dele, porque, gente, eu tô rindo, mas é de raiva. Recentemente também tem havido muitos furtos a lojas e basicamente a polícia não faz nada com os detidos, porque eles vão fazer o quê? Vão pôr na cadeia e logo eles saem de novo e voltam a roubar. Eu tava com os meus pais quando eles estavam aqui visitando a gente. Nós estávamos saindo de uma loja, eu acho que era da Canadian Tire. Uma mulher saiu correndo pela porta carregando uma bolsa cheia de coisas que ela tinha roubado. O cara trabalhando na loja correu atrás dela, pegou a bolsa, ela gritou falando, não, essas coisas são minhas, são minhas, são minhas. Não era nada, era um monte de coisa que ela tinha roubado. Mas e aí? A polícia pegasse ela ia presa, mas e aí? Iam soltar ela de novo. Não apenas isso, mas o índice de balas perdidas em Toronto, esfaqueamentos aleatórios, tem aumentado muito nos últimos anos e tem assustado bastante os canadenses. Mas, de novo, no Brasil a gente, infelizmente, tá acostumado com esse tipo de coisa. Mas pro canadense isso é novidade. E eles ficam com muito medo. E, na verdade, a gente fica com medo também, porque em Vancouver começaram a roubar celular. Tava lendo o relato do pessoal em Vancouver que, pela primeira vez na vida, roubaram o celular dele. Gente, em 2015 roubaram a minha Havaiana. Então, apesar da criminalidade estar aumentando aqui, infelizmente é algo que a gente meio que já está acostumado no Brasil. E para as pessoas que vieram para cá buscando segurança, esse é um ponto a menos, sabe? Agora, mudando para o próximo ponto, que é o último e talvez o mais importante e que tem feito pessoas saírem do Canadá, é o valor de propriedades. Se você tem uma família com filhos, você vai estar pagando mais ou menos $3.500 por uma casa, um apartamento de 2 quartos. E isso, principalmente para pessoas que estão chegando aqui agora no país, é muito problemático. Para quem já mora aqui e já está mais estabilizado, é mais fácil. Ainda é problemático, mas ainda é mais fácil. Se comparado a alguém que está acabando de chegar, está vindo estudar ou está chegando com um PR em mãos e ainda não tem um fundo de garantia, não tem uma rede de apoio, ele vai sofrer um pouco. Não apenas o aluguel. Para você adquirir uma propriedade, também está muito difícil. Eu fiquei horrorizada de ver que tem casas que estão caindo aos pedaços. Realmente, elas não precisam de uma reforma, precisam ser reconstruídas. $1,5 milhão por aí, porque não é a casa que vale, é a propriedade, é a localização. A quantidade de pessoas que nós conhecemos que começaram a morar em trailers e motorhomes, assim como a gente, porque não conseguiram pagar a casa deles, que eles tinham comprado, é assustadora. Conhecemos muitas pessoas que não conseguiam simplesmente mais pagar aluguel, mesmo tendo um emprego relativamente bom. Hoje em dia, mesmo se você é um profissional muito bem pago, as chances de você conseguir adquirir um imóvel são bem baixas. Isso se você não conseguir um financiamento que vai te levar a 40, 50 anos para terminar de pagar. E por esse motivo e outros, muitas pessoas estão indo embora do Canadá, porque muitos vieram com o sonho de adquirir a casa própria e criar as suas famílias, e isso não está sendo possível mais. Eu sei que no Brasil e em vários outros países do mundo, o valor das propriedades também aumentou bastante, mas o que tem acontecido no Canadá é que em janeiro agora de 2004, Toronto experimentou um aumento de 7,4% no imposto de imóveis. Não só em Toronto, todos os anos aqui no Canadá, o valor de compra e aluguel de propriedades aumenta. O salário, não necessariamente. Aumenta e quando aumenta não é muito. E um dos motivos pelos quais o valor de casas ficou tão absurdo é porque tem muitos investidores estrangeiros que vêm para o país, agora o Canadá cortou isso um pouquinho, muitos vinham para o país, compravam casas como investimento, reformavam e vendiam por um valor mais alto. E isso subiu os preços assim de uma maneira astronômica. Tinha um rapaz que trabalhava com o Steve, ele tinha se casado, estava tentando comprar a primeira casa e todas as casas que ele foi olhar, ele era a única pessoa que estava lá para comprar a sua primeira casa. Todos os outros eram investidores estrangeiros. E o governo canadense, é claro, visou os investidores estrangeiros e deixaram de lado os canadenses em questão, que a cada vez mais se tornavam incapazes de conseguir comprar a própria casa. Diante de tudo isso, o Canadá ainda continua sendo um país muito seguro se comparado ao Brasil. Mesmo com o aumento da violência, eu ainda me sinto confortável de sair na rua, dependendo de qual rua e da hora, carregando o meu celular, porque eu sei que as chances de eu ser roubada são muito menores. O Canadá também é o país onde eu aprendi a ser gente. Eu vim pra cá com 23 anos de idade. A minha vida adulta praticamente se iniciou aqui no Canadá, então
muitas das coisas que eu aprendi, e eu sou muito grata por termos tido a oportunidade de mudar para esse país. Nós não tínhamos plano Canadá, não éramos apaixonados pelo país. O único motivo que a gente mudou para cá, sinceramente falando, foi para ficar perto de familiares que moram nos Estados Unidos. Então é mais fácil deles virem visitar a gente da gente ir visitar eles. Também, claro, porque a gente pensou, a segurança é muito boa, os empregos são muito bons, o buraco era mais embaixo. Mas mesmo assim, o Canadá continua sendo um país lindo e um país onde você pode aprender muito. Começar do zero pode ser um pouco difícil para você que está chegando agora, mas se você se empenhar, eu tenho certeza que você consegue. Todos os que saíram do país tiveram seus próprios motivos pessoais, assim também como todos que estão vendo o que está acontecendo no país e mesmo assim decidem imigrar para o Canadá ainda. Tudo tem a ver com em que momento da sua vida você está, qual é o seu sonho para o futuro. Quais são os seus planos? Não cabe a nós a julgar ninguém que saiu do país ou que decidiu ficar no país. Nós sabemos que, apesar de termos a cidadania canadense, o nosso plano não é ficar o resto da vida aqui no Canadá. Tanto que era para esse canal ser chamado Você no Canadá e eu coloquei Além do Brasil. Na época eu nem sei se existia Você no Canadá, agora deve existir. Eu dei o nome pro canal de Além do Brasil porque a gente sabia que a gente não ficaria aqui para sempre e eu quero poder falar dos lugares que a gente passar pelo mundo e os próximos lugares que a gente for morar. Dito isso, ainda compensa migrar para o Canadá? Essa é uma resposta que apenas você pode responder. Eu não posso te falar, sim, venha para o Canadá, ainda vale a pena, porque depois pode dar errado e eu fui a culpada. E eu também não posso falar, não vem, não vale a pena, porque você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida. Então, o que você faria? Você imigraria para o Canadá? Você que está aqui no Canadá, você está feliz com tudo que tem acontecido? Ou não se importa? Ou para você ainda vale a pena? Deixa aqui para mim nos comentários. Muito obrigada por assistir. Eu vou ficando por aqui. Beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.